Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não tem o texto, tá? Vocês estão me irritando. Lula bate o pé e luta para preservar PL antifacção. Depois de encurralar Mota e Derrite, governo pede mais alterações no projeto. Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. 121 mortes sem resposta. Governo do Rio de Janeiro pede mais tempo ao STF para explicar a operação, enquanto Cláudio Castro recebe homenagens em Brasília. Escândalo na Casa Branca. Em e-mails, Jeffrey Epstein afirmou que Trump sabia de esquema de exploração sexual e passou horas com uma das vítimas. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando e estamos ao vivo nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Chico Sá, meu amigo, boa tarde para você aqui de São Paulo. Boa tarde. Quarta-feira, posso dizer? Quarta-feira, chegamos, dia 12 de novembro. Vamos com tudo, com essa comunidade e com todos os nossos colaboradores. Vamos com tudo para Brasília, nessas idas e vindas desse PL antifacção com Heloísa Vilela. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Idas e vindas e olha, o que é mais interessante de observar é como essa extrema-direita está tentando se contorcer toda para dizer que ela é que está fazendo o que, na verdade, o governo estava fazendo. Está engraçadíssimo de ver, a gente vai detalhar isso tudo, mas eles tiraram toda a proposta que tinham feito, apresentaram um novo texto que o assessor do Hugo Mota mesmo me disse ontem, aproveita todo o texto do governo, mas fizeram modificações que o governo não aceita, que a bancada do PT não aceita e que serão motivo de muita discussão. Agora, no finzinho do dia, houve uma reunião de governadores da extrema-direita com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Zema de Minas Gerais saiu de lá dizendo que eles pediram mais tempo para discutir o projeto, que mais pessoas se envolvam com essa discussão, que isso não pode ser aprovado assim tão rápido e que o Hugo Mota teria dito que sim e até fixado um prazo de 30 dias. O assessor do Mota, falei com ele agora, ele não fechou questão, não confirmou as informações do Zema, mas a gente sabe que a votação não vai acontecer. O máximo que eles podem discutir é esse prazo. Agora, vocês se lembram muito bem o que a gente está falando aqui nos últimos 3 dias, que o governo vem desde o começo criticando esse toque de caixa, essa correria para aprovar um projeto que vai mexer com uma estrutura importantíssima e vai estabelecer as regras para um enfrentamento essencial para o Brasil inteiro, que é o enfrentamento às organizações criminosas, ao tráfico. Então, não se pode fazer isso correndo. E é o que o governo vem dizendo desde o começo. A gente fez aquela entrevista com o secretário nacional de Segurança Pública, que falou exatamente isso. Depois, o ministro da Justiça, Lewandowski, que falou exatamente isso. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou exatamente isso antes dessa reunião do Hugo Mota com os governadores. E eles saem de lá dizendo que foram eles que pediram ao Hugo Mota que desse mais tempo. Desculpa, a gente tem que rir. Que dessem mais tempo para a discussão do projeto. O Elô, é muito importante, você já trouxe um bom resumo do que a gente teve nesse dia de hoje, do terceiro texto
que foi colocado, não dá para descartar nem eventualmente um quarto texto que venha a partir disso. A Elo falou, né, o Hugo Mota, ele teve uma reunião com os governadores também conhecidos agora, desde que aconteceu a operação, a mais letal do Rio, a gente tem identificado esses governadores como do tal consórcio da paz, né, que da paz não tem nada. Mas eu queria trazer uma fala que a Elo conversou mais cedo com a ministra Gleisi Hoffmann, e ela já falou um pouco desse termômetro de como estão as coisas por parte do governo federal e a pressão que vem de lá. Então, a ministra das Relações Institucionais conversou com a Heloísa Vilela, disse que está buscando alterar 4 pontos desse texto atual, que é o terceiro, o que a gente tem agora, até o momento, porque tudo pode mudar, nunca sabe qual vai ser o próximo. Vamos assistir a fala da ministra. 4 pontos que nós consideramos estruturantes do projeto que nós mandamos para o Congresso Nacional e que, se forem alterados ou continuarem alterados, vão comprometer a eficácia da lei. Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. Isso não está no nosso horizonte, não vamos negociar isso. Então, é bem importante deixar claro. Elo, então a gente tem um texto ainda com o enfraquecimento da Polícia Federal, né? Exatamente, Gabi. Por quê? Porque são 2 pontos e que são muito próximos um do outro. Um é aquela história do perdimento dos bens, quando são apreendidos bens de facções criminosas, que eles querem criar uma ação especial em separado para julgar se isso pode ficar direto com as autoridades ou não, o que adia todo o processo. E o outro é como a distribuição desses recursos, desses bens, se dá. Hoje em dia ela vai para o governo federal, que com isso financia o trabalho da Polícia Federal. Vai para 4 fundos da Polícia Federal e eles querem distribuir esse dinheiro, parte desse dinheiro para os estados. Então a crítica é que eles estão tentando desfinanciar a Polícia Federal e isso o governo não vai aceitar. Esses são 2 pontos fundamentais. Agora eles também criam um tipo penal novo chamado domínio social estruturante, que nada mais é do que a definição de facção criminosa. E aí eles vão deixar na legislação 2 coisas diferentes para tratar do mesmo assunto. Isso é um problema jurídico que você não pode introduzir nas leis, que é um terceiro ponto. Então, eles falam de técnicas legislativas equivocadas. Então, tem 4 pontos que o governo quer discutir. Agora, tem mais, né, gente? Porque vocês sabem, a extrema-direita nunca dorme no ponto. Então, eles estão querendo introduzir aí um jabutis, por exemplo, para criminalizar movimento social, especialmente o MST, que eles não desistem nunca de tentar criminalizar. Então, tem muita coisa para ser discutida. Essa é uma obsessão. Já tentaram a CPI do MST, é uma obsessão criminalizar um movimento social que é o primeiro que chega quando o Brasil precisa. Pegue agora mesmo essa tragédia climática do Paraná. Quem chegou com comida no primeiro momento? O MST. É essa gente que eles querem perseguir. Eu continuo questionando o porquê o derrite à frente disso. Se não apenas como questão de propaganda eleitoral para o Tarcísio e para o próprio Derrite aqui em São Paulo. O Derrite é quem deixa um empresário que tinha rolo com o PCC ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, na frente de todo mundo, em plena luz do dia. O Derrito é quem deixa acontecer o assassinato também do PCC ao ex-delegado Rui Ferraz Fontes, lá na Baixada Santista. O Derrite é quem coloca a segurança pública de São Paulo hoje numa situação de calamidade pública. Por que ele se sente autorizado e por que a extrema-direita autoriza um fracassado em segurança pública a ser o relator? Assim, eu não entendo. E teriam outros nomes, que fracasso é esse? Fracasso que leva à glória, aí ele vira relator?
O que o Derrite apresentou em segurança pública no Brasil, a não ser expulso da rota em São Paulo por matar demais? A não ser afastar coronéis aqui de São Paulo, coronéis sérios ligados à segurança pública, ele afastou para poder, ele e o outro capitão, o capitão Tarcísio, os dois são da mesma linha militar, para os dois mandarem humilharem esses coronéis. Sim, eu não vejo currículo algum que autorize este senhor a relatar esse projeto. Excelente, Chico. E mais, né, Chico, ele mostrou claramente que ele não tem a menor condição política de relatar projeto algum, porque ele não tem relacionamento algum aqui nessa casa e ele não sabe qual é o trabalho de um relator, porque se você pergunta a ele, o senhor conversou com alguém do governo, conversou com a oposição, ele falou, ninguém me procurou. Não, é trabalho do relator, justamente, procurar todo mundo, todas as bancadas, todas as visões, incorporar o que for possível no texto, para na hora que ele chegar na votação, ele ter um apoio maior. Então, ele não tinha apoio de vários setores, inclusive da direita. Eu conversei hoje com um conservador que é de centro-direita e que falou para mim, aquele texto eu não votava e te digo, e é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência aqui no Congresso. Tá? E te digo mais, esse texto não passava. Se ele tivesse ido à votação como estava, ele não passava. Então, o Derrite mostrou muito bem que ele não pode assumir nenhum projeto desse, porque ele não tem nenhum tino político, trato, diplomacia zero. E mais, eu ouvi hoje no Planalto, um interlocutor do Planalto me disse o seguinte, o único, se eles cometeram algum acerto, foi recuar, porque eles recuaram de verdade, recuaram muito, assim, de maneira bem clara e evidente, com tudo, né? Então, o governo, claro, também tem noção de que estava com o discurso afinado, porque, afinal de contas, existia uma unidade política no governo em torno desse projeto. Realmente, a gente viu isso na prática e a gente viu como isso ajuda e funciona para que as posições do governo se coloquem com a força devida, né? Elô, a gente vai trazer aqui a irritação do Guilherme Derrite. Os ânimos estão bem aflorados em Brasília. Elô flagrou também vídeo durante a apuração, o trabalho dela lá em Brasília. O Guilherme Derrite bastante irritado com os repórteres que estavam fazendo o próprio trabalho. Ontem você falou aqui, né, Elô, até reforçando que o Hugo Mota chegou a bater na mesa durante uma discussão com o deputado Lindeberg Farias, o líder do PT. Então, o negócio lá, realmente, o ânimo está bastante exaltado. Vamos assistir o Guilherme Derrite? Vamos lá. Não tenho texto, tá? Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado hoje. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nosso trabalho também. Nosso trabalho, eu sei que Eu já falei que não quero falar com imprensa. Vocês querem que eu brinque, que eu xingue? Não, é só porque o nosso trabalho a gente pode quer... respeitar um pouquinho? Claro, deputado, Então tá, obrigado. Foi curto e grosso ali, né? Olha, para vocês terem um pouco... super grosseiro, para vocês terem uma ideia do contexto, ele estava saindo de uma cerimônia que teve hoje no Senado de homenagem às famílias dos policiais mortos na Operação do Rio, com Ciro Nogueira tratando o Cláudio Castro como um grande herói, abraços e aplausos, e enfim, e o Derrite lá o tempo todo. Então você vê a cena da campanha eleitoral montada, né? Mas enfim, aí ele sai e alguns jornalistas, eu e outros 3 colegas, fomos atrás dele na tentativa de falar com ele. E os colegas perguntaram, o senhor podia falar um minuto com a gente? Ele foi descendo a escada e só falou assim, não! Perguntaram mais alguma coisa, ele não. E aí essa cena do corredor onde a gente pegou ele caminhando e tentou fazer algumas perguntas. E ele começou a reclamar, vocês estão me irritando. Vocês querem o quê? Que eu xingue? Que eu brigue? Cara, é realmente uma demonstração da capacidade diplomática e política dele, assim, que passa muita confiabilidade e respeitabilidade. Vou te falar, é difícil, hein?
Não, quer saber quem é este rapaz? Pergunte aos coronéis da Polícia Militar de São Paulo, colegas dele de farda. Pergunte quem é o Derrite. O Derrite foi expulso da Polícia de São Paulo porque não tinha condições psicológicas de atuar na rota, que é a polícia mais violenta. Tem um perfil dele na Piauí que mostra muito bem esse lado do Derrite. Exatamente. Né? E é esse senhor aí da irritação com mulheres, né? No que repete o guru dele, o Bolsonaro e o Tarcísio. Me lembrou mesmo. Para quem é a irritação? Direcionada a mulheres, como fazia o Bolsonaro todo dia naquele curralzinho lá que ele falava. Agora, a Elô tocou num ponto ali, Chico, no começo da fala dela, que é super importante, que, assim, é estarrecedor. Quando a gente estava na redação montando a pauta do N2, a gente ficou chocado, assim, o quê? Teve uma sessão solene no plenário para homenagear o governo do Rio de Janeiro por aquela operação que deixou mais de 120 mortos. A gente ficou assim, realmente. Então, hoje aconteceu, como a Elô já adiantou aqui, o Senado fez essa sessão solene, né, em plenário, homenageando o governo do Rio, os policiais mortos e feridos também na operação. E o Cláudio Castro aproveitou, claro, para fazer um discurso, ironizando até a mega operação da Polícia Federal, a Operação Carbono Oculto. Vamos assistir a fala do Cláudio Castro e a gente volta a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente traz aqui a fala do Cláudio Castro, mas já dá para adiantar que, assim, ele falou da Carbono Oculto de uma maneira pejorativa, depois falou de ADPF das favelas já também, né? Vem falando ainda, não se arrependeu. Se eu fosse ele a essa altura do campeonato, né, Chico, com um Xandão pedindo documento e tudo para ele, documentos que não foram, silêncio, né? que ele não conseguiu entregar, o governo dele não consegue entregar. Ele fez uma chacina, aquilo é uma operação completamente clandestina, vai se provar isso, mas ele está se achando, porque no primeiro momento a população está tão aperreada com essa questão de violência que, gostou da chacina? Gostei, aplaudi, a chacina é ótima e tal, vamos aplaudir, vamos celebrar. Hoje fizeram mais uma festa para a chacina. Só que com o correr do tempo, a gente vai ver o que foi essa chacina. Que é uma operação, de operação da polícia não tem nada, que foi tudo clandestino. Não atendeu não tinha ninguém com ordem de prisão que eles mataram, ou seja, foi tudo de forma clandestina, foi uma operação que daqui a pouco a gente vai ter a verdade sobre ela. Mas o cara está se achando que é o rei da segurança pública no Brasil. Mas basta botar o pé no Rio de Janeiro para saber o que é o governo dele em relação à segurança. Lógico. Eu quero ouvir o comentário da Elô sobre isso. Só queria aqui trazer, então, a fala. Agora a gente tem a fala do Cláudio Castro lá nessa sessão solene do Senado. Vamos assistir. Nós vimos cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado. E que bom que pelo menos uma dessas cadeias agora tem sido investigadas com a Carbono Oculto, que parece que é a solução do Brasil. Não parece, Derrite, ser mais uma das cadeias utilizadas por eles. Assim como a internet, assim como é o gás, assim como é o transporte alternativo e diversas outras, que tem que ser, Tereza Cristina, igualmente combatida. Aí, Elô, parece que é a solução do Brasil. E o alvo é quem? Polícia Federal de novo. Boa. O alvo deles é a Polícia Federal. Vai lá, Elô. A Heloísa Vilela travou, né? Eu achei que ela estava esperando para falar. Eu também. Ela estava tão paradinha ali que eu falei, bom, a Elô está esperando para falar, mas a gente teve... Mas veja só, o alvo, de novo, é Polícia Federal. A mesma coisa do texto do Derrite, atacando a Polícia Federal. E ataca a Polícia Federal na frente do Ciro Nogueira, que está enrolado até o pescoço com o PCC, com a Carbono 14/86, que é o prefixo telefônico do Piauí, terra do Ciro Nogueira. Lá já tem assessor que teve que correr da prefeitura em cima da hora porque estava chegando a Carbono 14 na casa dele. Tem padrinho, tem compadre de Ciro Nogueira, de posto de gasolina, todo mundo enrolado com essa operação. Daí o ataque do Cláudio Castro de novo, à Polícia Federal.
Eles querem acabar com a Polícia Federal, porque vem aí o escândalo das emendas, que já começou e tem muita coisa para aparecer. Tem essa operação que pega PCC, pega essa rede de combustíveis, de combustíveis adulterados, que é ligado ao PCC, que é ligado ao Ciro Nogueira. Então, o alvo dessa turma toda, do tal consórcio da paz, é a Polícia Federal. Elô, a gente tem você aqui agora junto com a gente. Vamos ouvir agora a Elô lá de Brasília. Não, então, eu estava perguntando dessas cadeias produtivas todas que ele elencou, que estão nas mãos do crime organizado, qual delas ele enfrentou? Qual delas ele desbaratou, como a Operação Carbono Oculto fez? Nenhuma. Então, ele não pode ficar se vangloriando de nada, né? E eu achei também muito curioso como eles estão distorcendo o discurso todo, né? Mas isso é prática da extrema-direita. Agora, o que eu estou vendo muito interessante também é a disposição do governo federal de disputar essa pauta. O que eu ouvi hoje no Planalto? Essa pauta da segurança pública, a direita acha que é dela, Mas o governo está decidido a disputar essa pauta, sim. E foi com muita coragem que o governo mandou para o Congresso o projeto da PEC da Segurança Pública e agora esse projeto da lei antifacção. Por quê? Porque vai disputar, porque não está convencido que a extrema-direita tem hegemonia nessa discussão. E aí a gente vê, em 24 horas de combate discursivo, né, gente? O que a gente está falando é disputar as ideias. Em 24 horas de combate discursivo, o que aconteceu? Eles retrocederam, assim, 180 graus. Tem alguns detalhes agora que têm que ser arrumados. Então, eu acho que o governo acertou, que a coragem é a arma a ser usada, o discurso unificado é a ferramenta essencial, com uma boa argumentação e, claro, sempre, essa lição está mais do que aprendida, é ir à população, ir às redes e contar com o apoio popular que virá da boa argumentação do governo. E isso funcionou com a PEC da blindagem e isso já está funcionando com essa história do combate ao crime organizado. Se o governo continuar nessa toada, ele tem grandes chances de sair muito vitorioso dessa discussão. Vitorioso eu acho que já é, porque eles tiveram que acabar adotando o projeto do governo. Sim. Foi um estelionato de ideias, porque se tivesse lei de direito autoral sobre projeto de lei, eles estavam ferrados que iam pagar uma multa enorme, porque eles tomaram na mão grande o projeto do governo. Mas não tem problema, o governo pode explicar isso também, né? Então eu acho que tem aí uma excelente disputa ideológica, disputa política daqui para frente, e a gente, pelo visto, vai ter mais tempo para essa discussão, porque esse projeto não deve ser votado hoje. Ô Chico, na linha do que a Elô está falando, até o próprio presidente Lula se pronunciou falando roubaram, né? Ele usou esse termo, roubaram o projeto da lei antifacção do governo, porque o Lindbergh estava usando esses termos, mas o Lindbergh está ali, na linha de frente do enfrentamento político dentro do Congresso Nacional. Então, o presidente Lula se colocou, o ministro também da Justiça, né, o Lewandowski, ele também se colocou, falou dessas idas e vindas, sobre a pressa, né, para aprovar toque de caixa e tudo. Então, tem se colocado o governo, é muito isso que a Elô está explicando aqui, né? Exatamente, e essa confusão toda, ela começou a ser muito didática por parte do governo para mostrar, por exemplo, o trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção no Brasil e combate a facções. Porque para a população é meio confuso. Entra uma polícia, vem a Polícia Civil, depois vem a militar, vem a federal. E como a esquerda pecou muito ao longo da história em não falar desse tema segurança pública, fica muito sempre como fosse o comando fosse da direita. Então, o que ficou muito evidente agora? Que o governo dá toda a força e todo o apoio para a Polícia Federal no combate ao crime, que a Polícia Federal é ligada ao governo federal, coisa que muita gente no Brasil, parece óbvio para a gente, muita gente não sabe no Brasil,
que Polícia Federal é combate ao crime por parte do governo federal. Então, acabou sendo bastante pedagógica essa confusão toda. O Derrite, ao tentar esvaziar a Polícia Federal, ao tentar praticamente tirar a Polícia Federal do combate ao crime, ele acabou dando uma levantada nessa história. Porque a extrema-direita, tudo bem, eles falam desse tema há muito tempo, mas eles têm uma cota de burrice que acaba favorecendo a esquerda em alguns momentos. Foi o caso do Derrite nesse episódio. Pô, o cara ele quer esvaziar. A cota de burrice é alta. Ele quis esvaziar o trabalho da Polícia Federal. Até onde ele achou que ele iria com isso? Ele achava que ia tirar a Polícia Federal dos estados. A Polícia Federal ia ficar praticamente ali no eixo, na rodoviária de Brasília, do Distrito Federal. Ela não podia sair para estado nenhum, a não ser que pedisse licença aos governadores. Por falar nisso, o Kleber Lourenço, nosso repórter, ele traz um dado muito importante hoje, que é mostrando o que poderia ser essa confusão se a Polícia Federal dependesse dos governadores. Hoje o Cláudio Castro vazou a operação da Polícia Federal na transferência dos líderes do Comando Vermelho para presídios federais. Vazado pelo governo do Rio, o que poderia ter até atrapalhado. Estava lá todas as TVs transmitindo ao vivo, isso não é espetáculo, isso é um trabalho sério da Polícia Federal. O Cláudio Castro, querendo pegar uma carona, ele vaza para a imprensa e olha como pode ser uma atrapalhada, pode ser como a polícia, os governos estaduais podem botar a perder algumas operações de Polícia Federal. Esse é um caso de hoje, não é que vai acontecer, não. Um caso concreto de hoje. Elô? Então o Cláudio Castro deu de presente para o governo a prova cabal de que você não pode subordinar o trabalho da Polícia Federal aos estados. Agora, tem uma pessoa que eu acho que sai muito queimada e muito abalada desse imbróglio todo, que é o presidente da Câmara, Hugo Motta. Por quê? Ele é o cara que promete para A uma coisa, promete para B outra coisa e não faz nada para A nem B. Desde o começo da sua presidência. Ele foi eleito com a promessa que fez para a extrema-direita de colocar em votação o projeto da anistia. Não conseguiu, né? Ele foi lá e deu uma rasteira no governo com o projeto do IOF. Ele é o cara que trai todo mundo. E isso é uma marca dessa presidência e é a pior maneira possível de você se manter na cadeira que ele ocupa hoje. Então eu acho que ele sai super chamuscado. O Palácio do Planalto agora sabe que não pode confiar nele de maneira alguma, porque ele faz acordo não cumpre, essa é a fama que ele ganhou. E sabe que também ele agora tem que saber que ele não vai contar com boa vontade do governo federal para os seus projetos particulares, né? Para a eleição do pai dele para o Senado e outras coisas. Então, eu acho que é uma das pessoas que mais perdeu nessa história. O Derrite continua brigando para ser o grande vencedor dessa parada e por isso ele está mudando o discurso dele o tempo todo, assumindo o discurso do governo como se fosse dele, né? Para ele continuar na crista da onda. Mas vamos ver como é que no final desse processo ele termina, né? Pode ser que ele ainda dê muitos outros tropeços e se queime um pouco mais. Está desagradando geral o Hugo Motta, né? Só para trazer aqui uma informação com mais detalhes, Chico, que você comentou aqui, que é essa história do governo do Cláudio Castro não entregar os documentos que o Alexandre de Moraes pediu, né? O governo do estado do Rio pediu mais tempo para o STF para enviar esses documentos, então são 5 dias úteis desse prazo. Então, a Procuradoria-Geral do Estado está argumentando nesse pedido para ter mais tempo, né? Que é para que as secretarias envolvidas tenham tempo hábil para consolidar e encaminhar as informações. Só para recapitular muito rapidamente, na segunda-feira o ministro fez essa determinação para que o Cláudio Castro enviasse até 48 horas esses documentos todos, né? São laudos de autópsia, são relatórios da inteligência,
e também a preservação das imagens das câmeras dos policiais, né? Das câmeras corporais que eles estavam usando durante essa operação. E o Moraes já adiantou também, quando faz essa determinação, que as informações não estão batendo. As informações do governo do Estado e do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público já se pronunciou lá no começo dessa história, né? Querendo tirar um pouco o corpo fora para não misturar as coisas. Olha, sabe o que vai acontecer? Esse povo não tem documento nenhum. Esse povo Duvido. já... eles estão dando... Duvido que tenha, Chico. Estão dando um migué agora para ganhar mais 5 dias. Vão tentar surfar na popularidade ainda da chacina e não vão entregar essa documentação na totalidade. Gente que subiu de forma clandestina, como subiu a polícia, e que não atendeu nada que estava lá não prendeu quem estava no papel. Eles levaram o papel, prenderam, mataram outros, não prenderam ninguém, não prenderam nem um chefe de Comando Vermelho. Gente, cadê tem que prender uma operação desse tamanho, com 2.500 pessoas, não prende um chefe do Comando Vermelho, para que serve? Fazer espetáculo? Olha, essa turma não tem esses documentos. Já teve até gente, depois de especulação da morte, aparecendo aí, né? Em vídeo para dizer, não tô morta, não. Foi... Eu duvido muito que exista qualquer documentação dessa chacina. Elô? Com a profundidade e os detalhes que o Alexandre de Moraes quer, duvido também, Chico. Acho que a gente podia também, já que a gente está falando do Cláudio Castro, e eu comentei que ele fez uma crítica, mais uma vez, à DPF das favelas. Acho interessante, né? Porque ele pediu prazo, ao mesmo tempo que ele fez essa crítica justamente da atuação ali, da operação. Vamos assistir essa fala também, do Cláudio Castro, falando da DPF? A gente volta a conversar aqui, vamos lá. Uma DPF que jogava na polícia a culpa por homicídios. Era mais ou menos como num filme de ação ou de bang-bang, dissesse que o herói era o criminoso. Eles acham que vivem num filme de Robin Hood. Eles quiseram, com essa DPF, Ciro, julgar que o que matava era o remédio e não a doença. E, infelizmente, partidos de esquerda quiseram julgar a doença do Rio de Janeiro pelo remédio que lá estava sendo operado. Elô, não é isso, né? Só pra gente colocar... né? Ela tá se achando, né? Tá se achando. Que discurso raso, que discurso maniqueísta, pobre, bobo, né? Infantil, é o bandido e o mocinho. Então o bandido é o bandido, o mocinho é o mocinho. E quem tá matando é que tá... Pelo amor de Deus, né? Quando que ele... por acaso foi isso que a Operação Carbono Oculto fez? Não foi. É assim que você sai matando 120 pessoas, porque quem sabe no mês você pega 20 que são bandidos. E aí você não prende ninguém para interrogar e saber quem é o chefe dele. Sabe, não dá nem para aguentar, né, esse discurso pobre, né, tolo, infantil do Cláudio Castro. Ele deveria prestar conta da mochila cheia de dinheiro que ele subiu naquele elevador. E que é objeto de apuração no Rio até agora, estão enrolando. Se colocasse a Polícia Federal atrás dessa mochila, rapidinho essa história ia ser desvendada. É isso. Quero muito agradecer. O abuso de poder econômico na campanha eleitoral, que ele está sendo julgado por isso também, né? O processo deu uma paradinha agora, porque teve pedido de vistas, mas ele também tá, né, tá com a corda no pescoço. Por enquanto, votos que não contam nada a favor dele, Elô. Obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Bom trabalho por aí em Brasília, porque só acaba quando termina essa história aí da lei antifacção. Valeu, Elô. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. Rodrigo Viana está chegando aqui para conversar com a gente. E, Rodrigo, a gente estava agora mesmo falando sobre esses pronunciamentos do Cláudio Castro num dia que o ego dele tá na lua, né? Porque recebeu... Foi quase que agraciado pelo Senado, uma coisa realmente impressionante. O cara tá se achando, tá parecendo aqueles boi de exposição
quando são premiados, boi de Uberaba, que fica todo com o peito estufado. Ele tem uma cara de boi de exposição. De boi premiado, boi de exposição premiado. É que boi de exposição tem uma figura um pouco mais bem apessoada, né? Um pouco mais imponente. Esse é um boi largado lá do pasto. Mas o Cláudio Castro é um boi largado no pasto que está dando trabalho para a democracia brasileira. Tá, o cara tá... Que discursinho vagabundo que ele fez ali, Total. né? Esse último, essa aí que a Ilô comentou, né? Que vocês comentaram também, dizendo que estavam querendo premiar o bandido. Não, estavam querendo que o combate à criminalidade seja feito dentro das regras de uma normalidade democrática. Não, e a DPF está aí para coibir excesso, né? Se não, para que lei? Não tem lei mais? Então é faroeste? Mas né? Ele falou, parece filme de bandido contra mocinho. A gente não está na época do Bang Bang, Cláudio Castro, né? A gente está sob uma Constituição, tem regra, né? Não pode sair matando indiscriminadamente. É isso. Agora, a pesquisa de hoje da Quest trouxe um dado interessante, né? Eu achei... o Lula deu uma freada na recuperação da popularidade, não despencou também, ao contrário do que diziam. E quando pergunta para as pessoas, você quer uma operação igual a essa do Rio no seu estado? A maioria diz, não, obrigado, não quero não. Não quero que o meu estado seja conhecido por ter 120 pessoas, 120 corpos espalhados pela avenida. Não quero. Então, mostra que as pessoas querem combate à criminalidade, mas uma coisa é combater criminalidade com vigor. Outra coisa é partir para o bang-bang com esse discurso de bandoleiro do boi brabo aí do Exatamente. Não, pega, para saber o que é eficiência ou não, nesse caso, pegue o mesmo local, o mesmo complexo do Alemão, no dia seguinte, no dia depois do dia seguinte, na semana seguinte e até hoje. O que é que mudou lá? Nada. Então, o que foi? Isso não foi eficiente. Virou a Suíça, né? Foi a propaganda eleitoral, sabe? Não mudou nada. Quem mora lá diz que não mudou nada. É isso. É isso, a gente vai voltar a falar disso e vai voltar a falar da Quest, só que trazendo todos os dados. Ali, eu me adiantei aqui um pouco. Para a gente analisar o contexto de uma maneira mais geral, porque tem muita coisa interessante. Você trouxe um dos dados só, mas a gente vai colocar uma lupa ali e analisar juntos aqui. Quero lembrar para todo mundo que está nos acompanhando, a gente está fazendo aqui, pegando quase que o discurso do Cláudio Castro, né, que quer implementar uma narrativa, uma palavra que eles gostam muito de usar, para trazer por meio da consciência, né, crítica, uma análise crítica do que está acontecendo. Essa é a nossa pós, né, que está chegando aí, o novo curso do ICL, que é uma nova pós-graduação. A gente já teve o curso Repensando o Brasil, agora a gente tem a teoria crítica da sociedade. A gente vai ter lançamento no dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite. E lá, Chico Sá, a gente vai ter professores ali de primeira, né? A Nancy Fraser. Sim, não, só no mão, como se diz, né? Tem uma coisa, quando você encontra alguém da comunidade ICL que faz a primeira pós, você vê o nível que está sendo e como eles estão felizes. Assim. É verdade. E a gente encontra sempre. Encontramos lá no Despertar muita gente. Olha, eu estou fazendo a pós. Uma vez por outra você encontra no metrô, na rua. Olha, eu faço a pós, eu colaboro com o jornalismo de vocês. É sinal que a coisa é boa e funciona. É isso aí, Chico. Eu acho que vale muito a pena também acompanhar o evento de estreia da pós, porque lá tem condição exclusiva para se tornar aluno. Então é sempre bom, né, gente? Vai lá em sln2.com.br, faz a sua inscrição, é só deixar um e-mail, gente. 2 segundos aqui enquanto a gente está conversando, você está assistindo o N2 aí fazendo suas coisas, ou então apontar o celular aqui para a tela, no canto também, se você estiver assistindo pela televisão. Vamos seguir aqui. Ontem a gente comentou sobre um resultado, né, de Bolsa de Valores do Ibovespa. Sim. E hoje a gente vai trazer Débora Maganha, nossa economista, historiadora, apresentadora também do Mercado de Investimentos. Débora, bom ter você aqui com a gente na N2 de novo. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer os números frios também para a Débora poder conversar junto com a gente. O Ibovespa atingiu 15 altas consecutivas ontem, né, Débora? Coisa que não acontecia desde 94. Então, olha, fazia tempo mesmo que a gente não via. A gente está colocando aqui na tela as manchetes do nosso site, né, do ICL Notícias.
E hoje esse índice ficou estável, para trazer atualização disso também, teve uma queda leve de 0,03%, 157.704 pontos. Então, pela primeira vez na história, esse principal índice aí da Bolsa de Valores superou os 157 mil pontos, mas calma que a Débora vai ajudar a gente a entender essa numeralha toda. Chegou a bater no começo do dia 158 mil pontos, e aí a gente casa com os números do dólar também, né, que está com uma cotação baixa, a menor dos últimos 17 meses também. Hoje subiu um pouquinho, 0,37%, mas continua abaixo de R$ 5,30. A gente tem aqui na tela também para colocar, e acho que a Débora vai poder nos ajudar a entender esses dados, né, Rodrigo? O crescimento do Ibovespa ao longo dos últimos dias. Então, aí a gente tem até o último resultado, que é o que a gente acompanhou agora há pouco, né, que fechou a Bolsa de Valores de São Paulo. Aí está o final de outubro e começo de novembro. Aí, se puder colocar de novo esse gráfico na tela. É isso, Débora? Só para explicar para a gente, isso é final de outubro e começo de novembro. Acho que é isso mesmo. Os últimos 30 dias. Então, é um gráfico bastante forte e significativo, né? Bastante forte. A gente não via mesmo um resultado tão bom assim na Bolsa, né, com tantas sequências de altas consecutivas há 30 anos, né, desde o Plano Real que a gente não via toda essa sequência. Das 15 altas consecutivas, 12 foram recordes. Então, você vê 12 recordes consecutivos. E a Bolsa ela tem aqueles patamares psicológicos, né, quando atinge os 150 mil pontos, já começa aquela ideia de bateu num teto, as pessoas vão realizar o ganho e vão sair, realizar o lucro e a Bolsa vai cair. E ultrapassou os 150 mil pontos. Aí o próximo patamar âncora ali, né, de psicológico das pessoas era os 155 mil. Vai chegar em 155 mil, vai bater, não vai conseguir furar o teto, vai realizar. E assim a gente foi vendo a Bolsa ultrapassando esses patamares dia após dia, até chegar aos 158 mil pontos, dar uma recuada e fechar ali nos 157 mil pontos ontem, nessa 15ª alta, em 12 recordes. O próximo marco que a gente tinha para bater eram 19 altas, que foi algo que aconteceu ali em 93. Mas acho que o mais interessante disso tudo, né, e não só a alta da Bolsa, porque é impressionante, mas eu acho que o que a gente acaba vendo é também uma mudança de tom do mercado financeiro em relação à economia, em relação ao fiscal. Então, isso aconteceu e eu acho que até para a gente entender, né, um pouco dessa alta, por que a Bolsa deu toda essa esticada e teve tanto fôlego nesse fim de ano, né? Como é que ela conseguiu esse fôlego? Quais são os fatores que levam a isso? A gente precisa dar um passinho para trás e voltar para o ano passado, porque no ano passado teve uma histeria. Quando o pacote do Fernando Haddad, né, aquele pacote de ajuste fiscal foi divulgado, o mercado olhou com muito ceticismo, começou a falar de risco fiscal, disse que o pacote não seria suficiente para entregar ali o arcabouço, né, para ficar dentro das metas fiscais. Então o mercado olhou com muita desconfiança e foi uma histeria generalizada na Bolsa. A Bolsa derreteu no fim do ano passado, entre novembro e dezembro, que não é comum, a Bolsa normalmente estica no fim do ano, e o dólar disparou. No começo do ano, quando viram que isso não passava de uma gritaria, de uma choradeira do mercado, que não viu o ajuste sendo feito da forma que ele queria, e o mercado usa os ativos brasileiros como pressão, então ele mostra o descontentamento vendendo a Bolsa e comprando dólar. Quando a calmaria acontece, né, e vem que nada daquilo ia acontecer, a nossa Bolsa começa a subir logo no começo do ano. E essa esticada vem mais forte agora, também impulsionada pela queda de juros nos Estados Unidos. Então, corta juros lá, o recurso vai buscar ganho em algum lugar e vem aqui no Brasil, não só porque a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, então vem buscar esse ganho na renda fixa, mas também nos nossos ativos que estavam desvalorizados por conta do fim do ano passado. Então tinha um monte de bagatelas ali e o recurso estrangeiro entrou com força e comprando todos esses ativos. Então essa esticada é uma série de motivos, mas eu acho que o mais interessante é ver essa mudança do tom do fim do ano passado para agora o fim desse ano. E a Bolsa tem uma fama de subir no fim do ano, justamente porque os fundos de ações entram também mais fortes em renda variável para tentar melhorar alguma rentabilidade no fim do ano e entregar o fundo com uma rentabilidade até maior.
Mas acho que essa mudança de posicionamento do mercado é muito interessante de se ver. Oh, com certeza, né? A Faria Lima mudando completamente ali o tom. Eu queria fazer uma pergunta para você, Débora. Não vou ainda trazer os dados, tá, da Quest, mas muita gente manchetando, né, como se fosse uma queda na popularidade. Gente, oscilou para baixo, quase que manteve estabilidade, se a gente for olhar, já que a gente tem uma margem do percentual ali para essa pesquisa que são de 2 pontos, né? Então, eu queria olhar para isso casando com esse cenário positivo para a economia, né? Desemprego, inflação de alimentos, a cauda longa, você citou agora há pouco, da aprovação por parte do governo que emplacou, né, a isenção de 5 mil, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Então, tudo isso compensando esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro impacto que teve a operação do Rio de Janeiro, que muita gente estava, será que isso vai afetar de alguma maneira a popularidade, apesar de não ser ali competência do governo Lula responder a isso, e sim o governo do Rio de Janeiro, mas se esperava de alguma maneira, né? Muita gente estava colocando uma preocupação a respeito disso. Tem uma compensação muito importante também da economia, né? Eu acho que eu queria ouvir você sobre isso. A economia ela tem alguns dados positivos, a gente tem um patamar de desemprego muito baixo, a renda real ela vem subindo, apesar, né, de ser uma renda ali média no Brasil de R$3 mil, a gente não via ganho real no passado e agora a gente vê uma renda subindo acima da inflação. Isso são dados positivos que as pessoas sentem no bolso, a inflação de alimentos também, porque você tem ali a inflação medida pelo IBGE e muita gente às vezes fala, mas o IPCA que divulgam não é o mesmo que eu sinto no meu bolso. Isso é muito comum de acontecer, porque as pessoas tendem a sentir a inflação de formas diferentes, dependendo da sua cesta de consumo. Mas a inflação de alimentos, principalmente, ela pesa mais no bolso do trabalhador. Ela pesa também mais no bolso das pessoas que têm menores rendas. Então, quando você tem uma inflação de alimentos diminuída, isso acaba aliviando o preço do prato do brasileiro. E as pessoas começam a ter uma percepção de melhora com isso. Então, uma renda ali que veio subindo nos últimos tempos, um desemprego que está mais baixo, por mais que quando as pessoas avaliem o emprego, elas não veem de forma tão positiva, eu acho que é mais pela qualidade do emprego do que pelo desemprego em si, mas a gente tem algumas condições mais favoráveis e eu acho que aí o que acaba reforçando mais isso é justamente a isenção de imposto de renda até R$5 mil, porque eu acredito que não tenha um brasileiro trabalhador que não gosta dessa medida, é uma medida muito popular, e a junção desses fatores fazem com que as pessoas tenham uma percepção de que a economia está melhorando o bolso delas. Porque a bolsa subir e atingir recorde não necessariamente está refletindo as melhoras na vida da população. Muitas vezes a bolsa sobe por fatores que não nos favorecem. Mas nesse caso, a junção do que favorece a população com essa esticada de bolsa que agrada e muito o mercado financeiro. Aquela profecia do ministro Paulo Guedes, que iríamos virar uma Venezuela rapidinho, parece que não se concretizou, né, Débora? Que o tiozão da esquina, o tiozão da esquina repete até hoje, né, ali, mas virou Venezuela, parece que não rolou, né? Que ia virar Venezuela, que o brasileiro não ia conseguir comer, né? Que ia ter que comer coisas exóticas. Tinha as previsões do mercado financeiro, que o dólar ia passar de 6, né? Sim. O mercado financeiro erra 95% das previsões que faz. Então, a cada 100, 95 dão errado. Mas tinham todas essas previsões muito pessimistas e a gente não pode esquecer que isso também é forma de pressão, porque quando você faz uma previsão pessimista, sim, você pode gerar esse ciclo dentro da expectativa, que foi o que aconteceu no ano passado. E se pressionou muito o governo com isso. Mas as condições foram favoráveis o suficiente para a maré virar, nesse caso agora desse ano. Agora, o que me chama a atenção também, Débora, quando a gente assiste as palestras do Edu Moreira, ele sempre fala só existem 2 formas de investimento, né? Ou assim, você pode me corrigir e explicar melhor, mas renda fixa ou então que, na verdade, é título do governo, né? Baseado na taxa de juros, ou então é bolsa, né? Que é um pedaço de capital das empresas. O curioso é que está lá em cima os juros, então a tal da renda fixa está dando dinheiro, né? Porque está lá em cima, com juros de 15%, está lá em cima.
e, ao mesmo tempo, está dando dinheiro à Bolsa, que é o capital das empresas. Você explicou, um dos fatores é que a turma lá de fora botou dinheiro no Brasil porque os ativos brasileiros estavam baratos, né? Mas chama a atenção que esteja ao mesmo tempo acontecendo as duas curvas, né? Tá bom para investir em papel de renda fixa, lastreado nos juros, e tá bom para investir na Bolsa. O pessoal tá ganhando, né? Resta saber, isso não chega lá na base da população brasileira. Você vê a pesquisa da Quest, pessoas continuam dizendo que a economia não está indo tão bem, né? Apesar da Bolsa subindo, apesar do desemprego baixo, baixo não, é o mais baixo da história, apesar da inflação mais baixa para um mês de outubro desde o século passado, desde o governo FHC. Então, e olha, subindo do jeito que está, a Faria Lima vai continuar fazendo campanha pelo Tarcísio. Não tem conversa. É uma coisa impressionante. A gente traz os dados, mostra esses dados, mas o terraplanismo não é só dos bolsonaristas, é também da Faria Lima, que olha para isso e deve falar, mas mesmo assim eu não quero, porque o Lula vai virar Venezuela mesmo assim se ganhar a próxima. Então é um negócio realmente impressionante o que a gente observa, mas os números estão aí e acho importante a gente ressaltar, né? Com certeza. E até, Rodrigo, puxando um gancho do que você falou, é interessante mesmo a gente ver Selic a 15 bolsa subindo, porque normalmente o movimento é contrário. Se a gente tem uma renda fixa pagando muito, as pessoas vão buscar a segurança. Só que já estão contando, e aí a gente tem que lembrar que o mercado sempre age na expectativa que a Selic vai começar a cair ano que vem. E o mercado meio que já deu a bênção para o Galípolo começar a cortar no ano que vem. Tanto que já tem toda uma pressão do mercado, algumas projeções já falando em queda de Selic no primeiro trimestre por conta desses dados de inflação que vieram abaixo. A inflação esse mês de outubro, que foi a menor desde 98 para o mês, ela veio no piso das projeções. E o mercado disse que se viesse abaixo de 0,16, e depois eles revisaram para 0,14 a projeção, e que se viesse abaixo disso, isso reforçaria essa ideia de que a Selic poderia começar a cair no ano que vem. E veio no piso, a menor projeção era 0,08, ela veio muito mais perto disso do que da média. Então o mercado errou de novo e errou para cima. Então isso deu reforço, né? Reforçou mesmo a ideia de que a Selic possa começar a cair, apesar do Banco Central ser o mais rígido e duro da história aí do mundo, né? Pelo FMI, e a gente tem uma taxa de juros muito alta, se espera que esse ciclo de afrouxamento comece no ano que vem. Isso dá fôlego para os ativos, porque se a renda fixa vai parar de pagar, as pessoas já querem se posicionar hoje para... Perfeita explicação. Muito bem, já está adiantando esse movimento do ano que vem, Gabi. É isso. Muito obrigada, Débora. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Até para ontem a gente trouxe o dado ali no calor do momento, tinha acabado de sair. Hoje a Débora ajuda a gente também a entender todo esse contexto. Obrigadão, Débora. Valeu. E até uma próxima, querida. Valeu. Eu que agradeço. Até, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite, querida. Débora. A gente continua por aqui. Agora há pouco eu estava falando sobre a Quest. Você também comentou, né, Rodrigo? Vamos aos dados, então. Por favor, né? falamos Vamos colocar tanto, aqui, por favor. apontando a aprovação do governo Lula se mantendo estável nesse mês de novembro. 47% dos brasileiros aprovam o governo Lula. A gente vai colocar o gráfico aqui na nossa tela também. Enquanto isso, eu vou trazer os dados da pesquisa, né, que são 2.004 pessoas que foram ouvidas entre os dias 6 e 9 de novembro. A gente sempre tem que trazer esses dados aqui, né? Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Então, dando uma olhada aqui nos números, a gente tinha em outubro a desaprovação em 49% e agora em 50%. Então, oscilou um ponto para cima. Sim. E a aprovação de 48% foi para 47%, oscilou um ponto para baixo. Nesse caso aqui. Eu acho interessante a gente olhar aqui e fazer a nossa análise no ICL, né, Rodrigo e Chico, porque eu vi na imprensa como se tivesse uma queda na aprovação já. É estabilidade, Gabi, mas acho que o que dá para dizer com toda certeza é que a recuperação, toda certeza não, um primeiro indício de que a recuperação da popularidade que vinha muito forte, se a gente puder botar a curva de novo aí na tela enquanto eu falo, essa última que estava aí na tela, a curva azul freada, e a curva vermelha. Você repara, ó, como o vermelho, que é desaprovação, estava muito acima da aprovação no mês de maio. Estava 57 a 40. E essa boca do jacaré foi fechando.
que significa que a aprovação do Lula foi subindo, ó, de 40 para 43, para 46, para 48, né? E a desaprovação caindo. Esse movimento parece que foi freado, é como se tivesse puxado o freio de mão e deu uma estancada na recuperação da popularidade. Se isso vai ser algo pontual por causa da matança e todo esse clima que se criou, ou se é algo que vai permanecer, a gente ainda não sabe, Chico. Mas eu acho que falar em queda de popularidade está errado. Mas o que a gente pode dizer é que os números apontam, talvez, precisa confirmar na próxima, que parou de recuperar a popularidade do Lula. Acho que dá para dizer isso, não? É uma pesquisa que eu achei muito contaminada com a palavra traficante. Tem uma pergunta que você concorda com a frase do Lula, os traficantes são vítimas dos usuários? Cara, você começar uma pesquisa com essa frase no meio, você derruba o Lula sem querer. Uhum. É uma frase infeliz que o Lula diz na Indonésia, na viagem dele no mês passado. Ele diz, se referindo ao mercado consumidor americano, norte-americano, estadunidense, que é quem consome tudo que é levado do mercado do mundo latino-americano, da Colômbia, dos outros países aqui da América Latina. Essa frase, acho que, ao meu ver, contamina muito a pesquisa. Uhum. Essa frase foi trabalhada pela extrema-direita como nunca, talvez a maior campanha desde o Pix do Nicolas. Sim. É Nicola o nome daquele rapaz lá? Nicolas, né? Nicolas, mas pode ser Nicolas. Desde aquele período, nada foi tão trabalhado em rede social como foi trabalhado pela extrema-direita essa frase do Lula. Ela deslocada do contexto e essa frase sobre traficante. Uma frase sobre traficante, seja o que for, ela não vai ter popularidade, né? Ela já vai ser condenada de cara. Ainda mais do jeito que foi, confusa. Então, é uma pesquisa muito ainda contaminada com essa frase infeliz do Lula sobre o mercado consumidor de drogas que são os Estados Unidos hoje. Ela está feita nesse momento, né? Ela é feita nesse momento e ela tem muito essa... E com a chacina, o aplauso à chacina. E mesmo assim não tem estrago. Não caiu. Acho que dizer que caiu a aprovação, a popularidade, é forçação. Eu acho, e tem uma outra coisa também, Rodrigo, que você mostrando essa tendência da boca de jacaré também não tem uma relação de causa e consequência em relação à operação. De fato, né? Que houve a oscilação por conta da operação, porque já era uma tendência de queda, né? No sentido de que antes estava uma tendência de subida da aprovação do governo Lula. E a gente teve a operação agora, no final de outubro, então não dá para dizer necessariamente que é por isso. Que também, é totalmente né? tomada por... Agora, ela manda um recado, né? A pesquisa que quando estabiliza, quando para de crescer, manda um recado para Lula. Tem que estar dentro do jogo dessa disputa sobre segurança pública. E tem que estar o tempo todo ligado nisso. E está pesado, e está jogando pesado. Está dizendo que tem que estar o tempo inteiro dizendo, olha, a Polícia Federal é quem combate crime para valer no Brasil, que a Polícia Federal fica esquecida, o governo não usa ao seu favor. Sim. Como uma coisa a favor e algo que combate muito o crime no Brasil. Então, assim, não há chance alguma de governo querer ganhar a eleição se não tiver com segurança pública na ponta da língua. É porque um dos pontos da pesquisa, quando se pergunta... nós vamos falar daqui a pouco. Já estou eu de novo adiantando aqui as pautas aqui da Gabi. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Rodrigo, porque casa com o que a gente está conversando aqui, né? Qual é a maior preocupação do brasileiro? Adivinha. Se a gente colocar o gráfico, nossa produção não é o próximo, é o terceiro aqui que estava previsto, né? E assim, a distância com as demais preocupações é bem interessante, né, de observar ali. Então, a violência já era a maior preocupação ao longo dos últimos meses, mas olha como ela avançou, olha o gráfico. Quem está só nos ouvindo. Ela muda, assim, quando as coisas estão caras, a violência passa para segundo fácil. Basta a Dona Maria ir lá 2 vezes na feira e dizer, epa, esse tomate aqui tá caro, já muda. Já é economia de novo. Porque primeiro é comer, depois é outra coisa, né? Então, durante parte do governo Lula, manteve-se a economia. Sim. Quando estava ali ainda a inflação botando a cara, o Dragão ali dando umas baforadas ainda no supermercado e tal, a inflação era comida. Aí sim, nesse caso, dá pra gente dizer que é um efeito da operação, né? Então o que foi mais discutido por que essa operação de colocar o derrite, chamar o Cláudio Castro para ser celebrado no Congresso Nacional, tem uma operação para tornar esse o assunto, porque é o único assunto que favorece a extrema-direita. Então, há um circo em torno disso.
É como se você ganha que nem você ganha um jogo e fica repetindo os gols daquele jogo a semana inteira. Sabe como é que é? Ganhou um. Aí, a direita ganhou esse jogo, não é que eu concorde, mas ganhou esse jogo porque é favorável a ela. Aí ela fica repetindo, foi 2-0, passa 300 vezes, parece que são muitos gols. Né? Então, eles estão repetindo isso sem parar, sem parar, sem parar. Agora, veja como também é uma campanha, a gente tem que ter fôlego longo, né? Não é corrida de 100 metros, né? É maratona. Quando o Lula estava com a popularidade mais para baixo, no começo desse ano, eu vi muita gente já dando como favas contadas, perdeu a eleição. Sim. E quem enxergava um pouco mais longe, o Haddad dizia isso, calma gente, a economia vai voltar para o trilho no segundo semestre, né? E voltou. Voltou para o trilho, caíram os preços, o emprego melhorou, etc, etc. Não é que estava nenhuma oitava maravilha do mundo, mas deu uma melhorada. Aí, algumas pessoas na esquerda começaram a achar, agora já ganhou, tá ganha a eleição. Não tá ganha a eleição. Imagina! A eleição vai ser disputadíssima, né? Não tá ganha. Agora, o Lula tá com todas as condições para ganhar, apesar dessa operação violência. E olha como, nesse tipo de disputa, vale a sua estratégia e vale os erros que o outro lado comete, né? Então, a direita cometeu erros, né? Cometeu muitos erros. O bonezinho do MAGA na cabeça do Tarcísio, o Tarcísio se queimou falando coisas absurdas, se queimou. O Lula cometeu um escorregão com aquela frase. Cometeu. Então, é uma falha de jogo. É uma falha. E aí a direita pegou essa falha e multiplicou por 100 vezes para tentar... Juntou com a chacina. Exatamente. Fez uma bela edição. Bela no sentido da maldade. Interessa para eles, uma edição ali juntando Lula com tráfico. Onde aparece a palavra traficante? Na pesquisa da Quest. Na pesquisa. Então, realmente está contaminando todo o debate. Agora, o Lula continua com muita força. Vamos aguardar. A Quest amanhã traz cenários eleitorais, né? Hoje ela trouxe a avaliação do governo, amanhã ela deve trazer os cenários eleitorais, provavelmente Lula na liderança, porque no pior momento do Lula, ele continuava liderando as pesquisas. E agora ele talvez tenha reduzido um pouquinho. Ele estava ganhando de 10 pontos, 12 pontos, né, nas anteriores. É que nem é real, não é real. A gente tem um país ainda muito dividido. Exato. Não é real uma vitória com 12, 13, 15 pontos no momento, não é. O jogo é mais duro. Por isso que não é fácil. É a eleição mais difícil de novo das nossas vidas. É isso. Mais uma daquela... cabeça a cabeça. Ultimamente a mais difícil tem sido sempre a próxima, né? Que nem o Congresso Nacional, o pior é sempre o próximo. Mais ou menos que nem o jogo do Santos, desculpa, Chico. Não, pelo amor de Deus. O mais difícil é sempre o próximo. Não, aí é fácil, pro adversário. Tocou no assunto delicado agora. No meio de tudo isso que a gente está olhando aqui, a pesquisa da Quest, teve essa virada ali para a extrema-direita pegar uma pauta, porque estava sem nenhuma, e começar a falar. Antes disso, só se falava do encontro do Lula com o Donald Trump. Né? Sim. E a gente tem também, uma das perguntas aqui você acha que após esse encontro com o Trump, o Lula saiu mais forte ou mais fraco politicamente? Mais forte, 45%, mais fraco, 30%. Me parece que a gente sabe o que é esse 30%, É o bolsonarismo duro, né? Saiu igual 10% e não sabe ou não respondeu 15%. Então, ali realmente as pessoas nessa pesquisa associaram quase que metade, né? Mas a maior parte... Está na tela agora. Associando agora sim, para quem está nos acompanhando aqui também. E eu acho que isso é uma sinalização importante do governo também dando as cartas, né? De pautando a discussão como vinha fazendo. Sim, estava muito favorável, estava ilusório no certo sentido. Aí veio essa questão, essa mudança de tema, sai Lula, Trump, Lula, soberania, Lula defendendo o Brasil é dos brasileiros, e entra o sangue escorrendo no morro do Rio de Janeiro, entra a frase do Lula e muda um pouquinho a história. Por isso que é importante agora o governo não abrir mão dessa pauta um segundo. Tem que disputar ela pau a pau, mostrar o que a Polícia Federal faz todo dia. Estava lá o Ciro Nogueira, que é um dos alvos da Operação Carbono, que tem todos os amigos dele enrolado com a Operação Carbono, enrolado com o PCC, enrolado com a rede de combustíveis falso no Brasil, inclusive lá em Teresina, lá batendo palma para o Cláudio Castro hoje. Que ele sabe que é uma forma de atingir o governo Lula. Agora, você vê que a direita, Gabi, a gente
tem outros temas aqui, mas rapidinho. A direita também sobe no salto alto, né? Em certo sentido, em cima do sangue, né? Isso que é terrível. Mas aí eles falam, agora conseguimos virar a pauta, agora o Lula, agora pegamos o Lula, agora acabou pro Lula. E aí eles cometem o erro, porque a maneira como eles foram com tanta sede ao pote com essa história do derrite, erraram de novo, erraram a mão, né? Fazer a pauta da segurança para eles é bom, mas desse jeito que eles fizeram, passa uma imagem muito ruim, porque foram com tanta sede que não calibraram o discurso, né? Não é de qualquer jeito, política não é assim, você tem calibragem. E aí você usa essa história da Polícia Federal e devolve para o Lula fazer o contra-ataque. Olha aí, a direita está querendo tirar a Polícia Federal das investigações, e é fato, está lá. Tanto é que eles estão adiando a votação, tiveram que tomar uma derrota. Eu vi vocês comentando mais cedo aí com a Elô, é uma derrota, um recuo grande para eles. E eles fizeram um favor, assim, eles ligaram a Lula à Polícia Federal. O Lula não tinha digamos assim, não tinha uma polícia, até porque não interfere na Polícia Federal. Mas eles deram presente. Deram. Então, Lula, defensor da Polícia Federal. Eles deram presente. Direita, defensora de tirar a Polícia Federal. As pessoas confiam na Polícia Federal, porque é uma polícia que tem muito menos envolvimento com falcatrua. Infelizmente, uma parte da Polícia Civil e da PM no Brasil todo estão envolvidos com esquemas aí, e a Polícia Federal não, ou muito menos. Né? Então tem uma imagem mais assim de realmente uma corporação que funciona melhor. E aí fica assim, o Lula está a favor dessa corporação que funciona bem, e essa direita aí, Derrite, Tarcísio, está a favor de tirar a Polícia Federal do jogo. Aí pegou muito mal e eles tomaram uma derrota de novo, mesmo num tema que é bom para eles. É isso. Falando em extrema-direita, eu queria trazer uma informação aqui sobre o Bolsonaro. Hoje a gente completa 100 dias, hein, do Bolsonaro em prisão domiciliar, sem ouvir a voz de Bolsonaro. Ele está aguardando, tem uma expectativa dele ir para a Papuda, né? A decisão final vai vir do Alexandre de Moraes, que é o relator lá do caso do STF, e também deve decidir sobre isso em breve. É interessante que a gente tem alguns relatos dos amigos do Bolsonaro, né? Que ele tá... Vocês lembram quando ele perdeu a eleição, né? Que ele ficou muito cabisbaixo. Sim. Diz que ele tá cabisbaixo de novo, que tá passando o dia de bermuda, chinelo, que tá... Quando ele fala da tornozeleira eletrônica, ele se refere a isso falando que é uma humilhação. Então, tá ali o Bolsonaro nessa expectativa de ir para a Papuda, mesmo que seja só por um tempo, porque eventualmente os advogados podem tentar levá-lo para a prisão domiciliar, até com base no caso do Fernando Collor, ainda assim ele está bastante chateado. Ô Chico, só aqui avisando para nossa comunidade também, que a gente tem aquele documentário, você lembra do documentário do Bolsonaro, que a gente teve que, logo depois que saiu a condenação, a nossa equipe trouxe um documentário especial, né? Só não digo que é o documentário do ano, porque o ICL depois fez Zog, que é também incrível, então eu fico na dúvida, mas é um dos melhores do ano. Então, amanhã a gente vai retransmitir às 7 horas da noite, depois do N2. Muito bom. E vai ficar disponível também para quem quiser assistir, mas aguardem então a... Em homenagem aos 100 dias do Bolsonaro calado, preso, a gente vai passar o documentário do Bolsonaro. Que se chama O Fim de Bolsonaro. O Fim de Bolsonaro. Pra gente lembrar como era ruim quando ele falava todo dia, hein? Meu Deus. Vamos relembrar isso. Que alívio, né? Que alívio, mas é bom lembrar, É isso aí. É amanhã que passa, né? Amanhã, logo depois do N2, colado às 7 horas da noite, a gente vai ter a transmissão do documentário O Fim de Bolsonaro, que está na expectativa de ir para Papudinha. Ontem a gente falou. Papuda ou Papudinha, um dos dois, pelo menos carimba ele no começo dessa prisão. Depois eu acho que vai ser o caminho do Fernando Collor, né? Fernando Collor, aliás, que passou uns dias sem ligar direito à tornozeleira, né? Ele respondeu à justiça, alegou que não dominava tecnicamente ainda para carregar, e errou e pediu desculpa, mas passou uns dias com a tornozeleira desligada. Vai saber o que ele fez, né? Isso acho que a gente nunca vai saber, né, Chico? Vamos seguir aqui olhando um pouco para a internacional. Tem novidade por lá. O Donald Trump disse que pretende reduzir as tarifas sobre as importações de café, declarações que ele fez numa entrevista, ele deu uma entrevista para a Fox News e não citou diretamente o Brasil, mas os Estados Unidos, a gente sabe, importam mais de 30% do café que eles consomem daqui, do nosso país. Então, essa é uma informação que diz respeito diretamente a nós, ao nosso país. E, no meio de tudo isso, ainda tem as negociações, né, do Donald Trump com o Brasil.
Hoje o Mauro Vieira se pronunciou, o ministro das Relações Exteriores teve um novo encontro com o secretário, o Marco Rubio, né, secretário do Trump, e foi lá no Canadá esse encontro. E ele teria dito, ele se pronunciou, mas a gente sabe dos bastidores, né? Não se pronunciou ali para os jornalistas publicamente. Ele disse, pelo que se sabe, que o Brasil encaminhou no dia 4 de novembro uma proposta para negociar as tarifas e os dois países tinham concordado em agendar uma nova reunião. Então, expectativa no entorno disso, mas já tem uma novidade em relação ao café que veio por aí. Vamos chamar o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, para entender esse cenário. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, querido. Então veio uma novidade a respeito do café. Estava realmente saindo caro, né, para os estadunidenses, professor, ali. Pelo menos estava pesando um pouquinho no bolso deles. E então agora o Donald Trump se viu, vamos dizer assim, ao longo desses últimos meses, se viu pressionado a fazer alguma coisa sobre isso. Mas pretende reduzir as tarifas. Eu achei assim que deixou meio no ar ainda. Ele está... A minha impressão é que está enrolando ainda a gente, né? Eu não sei qual é a impressão do professor Trevisan. Eu também tenho a mesma impressão, Rodrigo. Né? Sessão enrolação mesmo, como dizem os meus alunos. Né? Porque quando você está olhando para essa situação, né, são 2 pontos que são reais. O preço do café subiu 21% entre agosto, a taxação do produto brasileiro em 60%, em outubro. Isto é, Gabriela, 9 vezes a inflação média americana. Você pode imaginar, para o povo que mais consome café no mundo, né, o peso disso no orçamento diário. Eu vou repetir, a gente tem uma ideia de americanos ricos. Cuidado, americano não é... A grande quantidade da população americana conta o dinheiro. Gasta contado. Se sobe o café e ele quer tomar café, ele vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. É exatamente isso que Trump disse. Um descontentamento. Mas esse descontentamento é fácil de resolver, é cirúrgico. E nós vamos voltar. Fácil de resolver? Não é o que pensa o Scott Bessent, que recebeu, que é o secretário do Tesouro, que recebeu pressões da confederação, tanto dos bares e restaurantes, como da federação dos torrefadores de café americano. Porque, de fato, o preço do café brasileiro era muito vantajoso. Eles estão tendo que comprar o café que compravam do Brasil, da Colômbia e do Vietnã, a preço mais caro, daqueles que eles poderiam pagar. O consumidor americano está pagando essa conta. Não há dúvida nenhuma, né, mas que o acerto dessa conta virão nas próximas eleições. Não há questão, como já aconteceu nas eleições da semana passada. Perfeito. E esse encontro, hein, professor Trevisan, o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira, no Canadá, né? Eu falei em enrolação porque eu também... O que sai do encontro? A ideia de fazer um próximo. Né? Então, quando você está assim, num encontro que marca o próximo, que daí para ver se vamos atualizar, me dá a impressão de que os Estados Unidos, depois daquela conversa do Trump com o Lula, foi uma conversa que foi boa para o Lula, para o Trump talvez um pouco, mas eu acho que foi melhor para o Lula. O Trump puxou o freio de mão e falou, vamos deixar o Brasil aí esperando um pouquinho. Sim. Né? E o Brasil também conseguiu se acomodar, conseguiu despachar parte da sua mercadoria para outros países também. Acho que ficou um jogo assim meio morno, né? Meio morno, mas com esse, porém, principalmente para o consumidor dos Estados Unidos, né? Que continuou pagando muito caro pelo café. Então, o maior problema agora é do Trump. Como é que ele põe café mais barato de volta na mesa do cidadão que conta o dinheiro, como disse o professor Trevisan, para o dia a dia dele, né? Eu acho que é por aí. Exatamente. A gente tem uma ideia, a quantidade de norte-americanos empobrecidos é uma coisa... É que ser pobre no contexto americano tem um sentido. Ser pobre em outros países tem outro sentido, mas o dinheiro é contado. É isso. Né? E esse é o ponto. Né? Então, quando o outro ponto que você falou sobre o Marco Rubio, Rodrigo, eu acho que é interessante a gente pensar um segundo sobre ele que você mencionou. Né? Uhum. O que é que está emperrando a negociação? Né? Alguns jornalistas brasileiros e alguma da parte da mídia brasileira de Nova York
especulou, conseguiu informações de que a luta política dentro do Departamento de Estado americano é muito forte. Né? Rubio é favorável a uma solução militar em relação à Venezuela. Trump já foi alertado por aquele Richard Grenell que tem outros interesses, tem petróleo nessa história, vai devagar com isso. Né? E que Rubio não teria gostado, essa é a fala, de que Lula teria se oferecido para ser o intermediador. E ele pretende segurar as posições em reação ao Brasil por esse quadro. Vamos devagar, né? É possível que Rubio não tivesse a melhor das boas vontades em relação ao Brasil, nem muito menos em relação ao presidente Lula. Porém, né, como nós já comentamos aqui várias vezes, né, o encontro do Lula com Trump se dá não é pelos interesses do Marco Rubio, não é por intermediação do Marco Rubio, é por pressão dos empresários americanos, que estão avisando o quanto os Estados Unidos estão perdendo espaço com a maior economia da América Latina. Porque o Brasil não teve problemas para aumentar a sua pauta de exportação em agosto, setembro, e em outubro também não. Então, quando se olha para esse quadro, ao contrário, aumentou a exportação mais do que o previsto. O superávit brasileiro subiu, sem Estados Unidos, com aumentando cada vez mais, quanto menos nós vendemos lá. Esse quadro, de algum modo, preocupou Trump. As pressões ideológicas vindas de Marco Rubio podem estar atrasando a relação, a volta de um relacionamento mais intenso com o Brasil. Mas você tem toda a razão, Rodrigo. Né? O café vai empurrar isso aí. Por que o café vai empurrar? Né? Porque, de algum modo, o Mauro Vieira deve ter dito ao Rubio que precisa discutir as questões do Brasil como um todo, não de um único produto, que é o café. E é evidente que esses interesses vão pressionar. Trump já deixou isso muito claro numa entrevista para a Fox News, né? De que ele ia cuidar do preço do café. Sim. Cuidar do preço do café é acertar o relacionamento com o Brasil. Isso é mais ou menos indiscutível. Perfeito. Não, se abre caminho para o café, eu acho que ele já está falando também no setor de frutas, que o Brasil exporta muito, principalmente daquela área lá do Sim. Vale do São Francisco. Também citou a questão, autoridades da economia norte-americana já citam também as frutas. Então, vai o café, vai fruta, eu acho que o resto passa. É isso. No embalo. E é preciso ter alerta também, sabe, Chico, em relação às conexões de cadeias produtivas integradas. Isso está fazendo subir preço de vários, até eletrodomésticos dentro dos Estados Unidos. Porque é cadeia produtiva integrada, fabrica um pedaço lá, fabrica um pedaço aqui, cola lá, às vezes sai daqui, às vezes sai de lá. E isso tem décadas. Você não substitui isso assim, de um dia para outro. Né? Então, esse relacionamento, o fluxo de pressão é amplo. O Marco Rubio tem poder para atrasar? Tem, mas ele não tem poder para impedir. Isso, como já foi provado que o Trump, o que manda mesmo é o Trump, e quando as pressões chegarem nele, a situação vai ficar diferente. Até porque, né, Gabi, a situação para o Trump não está muito boa, né? Hoje veio mais uma notícia aí gravíssima para alguém que acabou de ser derrotado lá nas eleições locais, né? Isso, vamos trazer essa história. Aliás, é a atualização dessa história, na verdade, ela já tem um desdobramento que eu acho que é de cauda longa, mas essa novidade é importante, que é sobre o caso Jeffrey Epstein, né? Ou aquele bilionário que é acusado de tráfico sexual, enfim, morreu, né? Ele cometeu suicídio na prisão em 2019. O que acontece é a informação de que ele citou o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, várias vezes em trocas de e-mails e sugeriu que o Trump sabia dos crimes. Isso é muito importante. Tem novos documentos dessa história que foram divulgados hoje pela Comissão de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos e em um desses e-mails tem conversas ali onde o Epstein ele diz que o Trump passou um tempo bem significativo com uma mulher que os democratas descrevem como vítima de tráfico sexual
do Epstein, né? Do caso do Epstein. Ou seja, ela era vítima de tráfico sexual e passou algum tempo com o Trump, diretamente com ele. Exatamente. É isso que está na matéria do New York Times. Exato. Isso a troca de e-mails faz referência a isso. Faz referência a isso. E aí a gente já tem até um pronunciamento, antes aqui da gente voltar a falar sobre esse assunto, que eu acho que vale a pena ouvir, que é a porta-voz da Casa Branca, gente, se pronunciando, dizendo que o Trump não fez nada de errado, mesmo diante desses e-mails. Então, cautela, né? Mas vamos ouvir a fala dela, vamos lá. Vamos lá. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach, and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. Aqui só para trazer aqui a fala completa da Karoline Leavitt, né, que é a porta-voz da Casa Branca, porque tem muita gente que só nos ouve, não nos assiste por imagens. Não viu a legenda, né? Não viu a legenda dela. Então ele disse que esses e-mails não provam absolutamente nada. Isso é o principal do que ela falou aí, né? Ele não fez nada de errado, o Donald Trump, segundo ela, e que o Trump sempre disse que ele era de Palm Beach, assim como Jeffrey Epstein, querendo dizer, eles tinham uma proximidade porque moravam perto, né? E aí disse que o Epstein era membro do Mar-a-Lago, até que o presidente Trump o expulsou porque o Epstein era aqui abre aspas, né, pedófilo e um sujeito desprezível, fecha aspas. Tem uma complexidade aí nessa história, né, envolvendo também o rompimento entre os dois, que não se resume a isso. Mas eu acho que o mais importante é ela dizendo que, olha, isso não tem absolutamente nada de errado. Já a Casa Branca se pronunciando assim, professor. O que eu me acostumei a ver nesses episódios são os fantasmas imorríveis. Tem um fantasma que não morre. Né? Esse é o ponto. Né? E, de alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar os sobressaltos, as mudanças de posição do Trump. Elas são muito interessantes e elas falam por si. Na campanha eleitoral, até novembro do ano passado, Trump dizia que faria questão de divulgar esses documentos que contêm esses e-mails. Em fevereiro, ele mandou, entre aspas, o vice-secretário da Justiça conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Ghislaine Maxwell, que era a noiva, ou namorada, não sei, do Epstein. Mas ela tinha uma outra função também. Né? Ela era a pessoa que captava as meninas, captava principalmente as menores de idade. Ela foi condenada a 20 anos de prisão e está numa prisão da Flórida. Em fevereiro, ela recebeu esse vice-secretário da Justiça. A conversa do Trump mudou a partir daí. Quando a gente olha em maio, teve uma outra divulgação desses documentos e Trump passou a negar completamente que esses documentos existissem. Em quem a gente acredita? No Trump de novembro, que dizia que ia divulgar os documentos, ou no Trump de maio e junho, depois da conversa do seu vice-ministro da Justiça? Qualquer um olharia para essa situação e falaria o óbvio, aí tem coisa. Na verdade, o que os democratas estão fazendo, a Câmara dos Democratas está fazendo, é ir soltando em poucos esses documentos e forçando um desgaste. Essa situação está levando a uma pergunta, viu, Gabriela, que é muito importante. Um jornalista americano perguntou ao Trump se ele tinha pensado no assunto de conceder indulto a quem pode falar, é a última que está viva, a Ghislaine. E ele disse, foi tomado de surpresa e respondeu, eu ainda não pensei no assunto, mas eu tenho poder para isso. É óbvio, né, que isso é um convite, né, a que a Ghislaine ou modere o que vai contar, né, ou principalmente negue os documentos. Essa história é bastante enrolada, difícil de compreender, mas o fato mais grave para Trump
é que as bases eleitorais dele, muito religiosas, muito ciosas do complexo da família, da ideia de família, estão cobrando a divulgação desses dados. Esses documentos têm que aparecer. Rodrigo, a sensibilidade do Trump para esse assunto é tamanha que ele vinculou esse assunto aos democratas, que querem usar isso para esconder que eles causaram um grande dano aos Estados Unidos com o shutdown, com a paralisação do governo. Se vocês me disserem que o presidente Trump está sentindo a água subir, eu vou te dizer que a expressão é boa. Está batendo naquele, não sei se aqui já ou se, né? Rodrigo. Não sei aonde que é, mas está batendo. Até porque, Gabi... A gente não sabe o quanto subiu, mas que subiu, subiu. É isso. E, portanto, de alguma forma, a preocupação passou para o outro lado. Perfeito. Muito bom. Professor Trevisan, sempre bom ter você aqui junto com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês e a boa conversa. Sempre um abraço, bom, meus professor. amigos. Boa noite, professor. Obrigado. Excelente, professor Trevisan, aqui ajudando a gente a entender esse cenário, essas informações novas. Esse assunto vai chegar numa hora que vai explodir de vez. Ele está ali conta-gotas. Se ele perder a maioria na Câmara e no Senado na eleição do meio de mandato do ano que vem, isso explode, né? E ali não cuida dos preços, não cuida da economia. Aí vem isso e forma aquele coquetel perfeito. É um momento bastante complicado, né? Falta um ano, né? O Trump, não completou nem um ano de mandato ainda, né? E já está com a popularidade, a última pesquisa deu abaixo de 40 já. 37. Ele está com 37. Então, isso é raríssimo nos Estados Unidos. Ele está numa situação muito, muito delicada. A gente vê o Trump como uma liderança que impõe medo e tal, mas ele internamente está num momento de muita fraqueza nas pesquisas, Gabi. O Rodrigo e Chico também, a gente tem informações vindo lá de Brasília, da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota, presidente da Câmara, agora há pouco disse que o Guilherme Derrite vai redigir e enviar ainda hoje um novo texto. Vem aí a versão número 4 do PL antifacção, gente. É o Guilherme Derrete. Total. Vai mudar de nome, Guilherme Derrete. Cara, esse senhor deixou matar o empresário aqui na luz do dia, em Cumbica. Mataram o ex-delegado lá na... Quem é ele, né, Chico? Ele não tem moral para relatoria de nada. Falta, acho que colocar isso na mesa, viu? O PCC matou... tem essas duas vítimas, assim, na luz do dia, na frente de todo mundo. Uma operação lá na Baixada Santista foi na frente de todo mundo. Matou o ex-delegado, que eu citei hoje, matou esse empresário que era um delator do PCC. Gente, que moral esse rapaz tem para estar sendo relator? Nenhuma. Esse caso é didático, aliás, para mostrar como não pode desidratar a Polícia Federal, né? E o Hugo Mota, ele deve chamar uma reunião de líderes para decidir o que vai fazer, né, com o projeto a partir de agora. Então, deve ter uma nova apresentação, então, sem previsão também de votação acontecer. Bom, hoje é quarta-feira, então é dia de provocação histórica aqui, hein? Já a gente vai ter... daqui a um minuto. Daqui a um minuto. Caso. O Lindenber Pareto, nosso professor e apresentador do Provocação, entrevistando o Hugo Albuquerque, Mamdani, um socialista em Nova York. Então, eles vão falar do prefeito que foi eleito agora, trazer um pouco do perfil, enfim, e trazer perfil histórico também da cidade, né, que ele vai assumir. Derrota do Trump. A gente estava falando disso. Exato. Baita derrota do Trump. A gente estava conversando por aqui. É quase nome de filme. Um socialista em Nova York. Um socialista em Nova York. É a entrevista do Hugo Albuquerque para o Lindenber Pareto. Um filme de sessão da tarde. Um socialista em Nova York. Excelente. Então a gente vai acompanhar agora a provocação histórica com o Hugo Albuquerque e o Lindenber Pareto. Chico Sá, Rodrigo Viana, vamos nessa que amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã. Ainda é quinta, hein, gente? Então vamos com calma. Vamos com calma. E ainda é novembro. Calma, povo do Papai Noel, calma. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente
que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.